Será que o Cuca vai sair do Galo de novo, soldados? Olha só, não sei se vocês viram, depois do empate de ontem contra o Caracas, o Cuca deu uma entrevista bem... soltou uma frase um pouco polêmica falando sobre o elenco do Galo e sobre o investimento. Ficou meio foda, né? A galera dos donos da bola comentou sobre isso e eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Cuca vai abandonar o barco de novo, vai deixar o Galo de novo? Mas se deixar, eu acredito também que tem culpa de fato mesmo da diretoria, né? Foi assim com o Kudê e etc. Então a galera reclamando muito de investimentos, então acredito que os técnicos também tenham razão disso daí, o Galo tá precisando reforçar o elenco. Se liga no que disseram nos donos da bola aqui de Minas Gerais e deixa seus comentários abaixo do vídeo, beleza? Simbora. Para ele mesmo, né? Olha aqui, não foi a primeira vez que o Cuca pediu publicamente reforços. Ontem ele foi indireto, ele elogiou as perguntas que foram feitas na coletiva que tratavam do assunto, mas ele meteu a frase lá de que o Atlético... qual foi o termo que ele usou? O Atlético o tamanho do Atlético é inquestionável. O planejamento... Não, o elenco é questionável. O investimento é questionável. Isso. Pô, isso aí ele esfrega na fuça dos donos do clube, né? E aí a gente tem mais um trecho aí dele falando, vamos ver. Eu sei que aqui no Atlético agora a dificuldade vai ser maior, porque se trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais. Os campeonatos difíceis como nós vamos entrar não são times que ganham, e sim elencos. E a gente ainda tem alguns ajustes a fazer no nosso elenco. E nós vamos pontualmente fazer, como a gente tem feito até agora, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso elenco e disputar esses campeonatos com força total, né? Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Nós vamos fortalecer mais esse elenco. Infelizmente nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna, mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco. Até lá a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, potencializá-los ao máximo. Eu não vou falar sobre elenco. Nós temos, vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco, então eu não preciso aqui falar do elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer. Toscano, tá muito claro, né? Foi maravilhoso esse trabalho do Gabriel. O Gabriel pegou os trechos ali, fez esse compilado aí, tá aí mostrado para todo mundo ver. Desde a apresentação, né? Desde a apresentação. Então ele tratou disso várias vezes. Eu tenho certeza que foi prometido para ele muito mais do que foi entregue. Eu tenho certeza que foi prometido. Essas declarações fazem com que o treinador perca elenco na sua avaliação? É um risco, não deixa de ser um risco. E cá entre nós, né, a gente também não vai tapar aqui o sol com a peneira, não. O nosso querido senhor Alex Estival, ele tem uma característica que o marca, e isso é responsabilidade dele. De abandono? Não vou entrar nos motivos, de interromper trabalhos. E você, repetidamente, pede elenco, e ainda usa essa ironia, né? Não estou falando de elenco, não vou falar de elenco, mas toda vez fala de elenco, isso também pode ser uma sina, e aqui não vai nenhum auê. Basta acompanhar a carreira dele como treinador. Sim. Aqui no Atlético ele interrompeu, né, um trabalho. Agora, todos? Ele interrompeu 13, ele interrompeu 21. Exato. E interrompeu 22. Então, se você está insatisfeito, e por mais que ele fale que tem que trabalhar com o que tem, então acabou, você já falou. Evidente que lá dentro, o Vitor está te chamando aqui, preciso conversar com o Vitor. Aí é outra história. Mas toda hora você vem a público lembrar isso, parece-me também, dá a impressão, vou dizer isso, dá a impressão de que quando a coisa não der certo lá na frente, eu avisei, está tirando dele. E eu acho que
ele tem a parcela de responsabilidade que o treinador tem. Mas na formatação do elenco não, Toscano. Não, mas aqui, vou fazer até uma... O que foi bom foi ele. Já vou até fazer uma projeção lá para frente. A mesma coisa se aplica ao Cruzeiro. Que o Jardim falou que não montou elenco. Ok, então se só vale quando você monta o elenco, não aceita a proposta. Só uma coisinha, Toscano? Não. Se São você... casos distintos. Não, eu já fiz. Pois é, mas é porque quando paralelo. Se você vai dar uma desculpa ao Cuca, e ele toda hora repetindo, porque é o elenco que a gente tem. Então tá bom, Cuca, uai. É o que você tem, faz ele jogar. Não dá pra jogar? Aí é falar aqui no rasgado, no problema. É um problema seu com a direção da sua empresa. Cobra deles lá. Agora, ficar vindo toda hora público, isso quer dizer o quê? Nada. O próprio Cuca joga a responsabilidade pra cima dele nessa coletiva dele, que agora que eu percebi. Ele fala, o meu trabalho tem que ser o de potencializar aquilo que eu tenho. Então ele não conseguiu potencializar os jogadores da partida de ontem, que são jogadores rodados, são jogadores conhecidos, que já tiveram vários minutos em campo e não foram potencializados. Por isso que eu disse aqui, a capacidade de mobilização para um jogo desse, você pega esses caras aí, aqui do Atlético, os caras com salários estratosféricos, principalmente quando você compara com os salários dos caras do Caracas, um jogo de Sul-Americana, lá, estádio vazio, adversário fraco. Os caras entram em campo num relaxamento. Mas assim, falta muito naquilo que é fundamental para você desenvolver um bom futebol, que é nível de concentração. Os caras desconcentrados, fazendo o jogo, parecia um treino recreativo. Mas a capacidade de mobilizar não é minha, não, é do Cuca. Mas isso não pode Ele tem que fazer. Cola do técnico para mim, não. Pois é, só que aí é o que eu ia dizer agora. A capacidade de mobilizar é do técnico. Agora, tá muito cômodo para jogador. Demais. Tá muito cômodo para jogador. Não, eu falei de potencializar. Jogador entra em campo, aí, teve uma bola lá que o João Marcelo tava posicionado para fazer o gol, o Rony não tocou para ele. Aí samba de uma nota só, dá no Coelho, que o Coelho resolve. O Coelho não é esse jogador que todo mundo tá pensando dar no Atlético, não, gente. Mas aí nós vamos repetir aqui então que o senhor Renato Portaluppi fez ontem no Fluminense. Nem ele foi. Então aí os clubes, tá? Diretoria de Atlético, de Cruzeiro, de Fluminense, de quem quer que seja, quando classificar para a Sul-Americana, abre mão da vaga. Abre mão da vaga. Porque se é para tratar assim, é desrespeitoso. Primeiro com a instituição. Gente, a Sul-Americana é menos complicada de vencer, do que a Libertadores. E ela dá vaga para a Libertadores. E cá entre nós, a grana que recebe não é nenhum caraminguá, não. Entendeu? Agora, se vai dar essa liberalidade para o empregado, estou falando aqui igual como se eu fosse patrão, hein? Se vai dar essa liberalidade para o senhor Renato Gaúcho, para o senhor Cuca, para o senhor Jardim, ou para o senhor Everton, para o senhor Thiago e tudo mais, não vou mandar time reserva, igual fez ontem o Fluminense. Peraí, pô. Mas isso é uma questão física. Isso é uma questão física. Não, mas aí nem o treinador vai? Como atleta. Não, mas o Renato tinha programa na praia. O comprometimento do Renato é diferente. Não é diferente, o Renato não. Se o Fluminense jogar o Mundial de Clubes. Se eu sou funcionário de uma empresa, de um clube, e eu trato o meu trabalho com esse desdém, E o Fluminense no Mundial de Clubes vai jogar, Toscano. Aqui, presta atenção. Vencedor, por gentileza, ô Gabriel, me traz uma flanela, porque a minha não veio comigo. E aí tem uma questão que merece uma reflexão. Todo ano o calendário é apertado, todo mundo sabe. Então, quando você vai planejar, falando em planejamento, eu sempre lembro do Thiago Fernandes, não sei porquê. Quando você vai planejar, então você tem que planejar. Você tem que ter um elenco minimamente montado para suportar. Esses 13 jogadores agora, acabou essa Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. O Atlético não repôs saídas importantes de jogadores. Gente, o Atlético, presta atenção, porque isso precisa ser repetido 200 vezes por dia. O Atlético não tem um volante no elenco. Um volante. O setor de meio campo que se ganha muitos jogos. O Atlético não tem jogadores, você não tem volante, o único que não tem meia é. que joga aberto pela direita, e o único jogador que você tinha pela direita você vendeu, que é atacante, que era o Alisson. O Atlético tem um centroavante que não veio para substituir o Daverson, que é o João Marcelo, e aí eu misturo com o Ivan Román, que não é para substituir, é um garoto que o Atlético está apostando.
Então o Atlético não repôs a saída, você não tem um volante. Aí você coloca improvisado por ali o Alan Franco, machuca, você improvisa o Vera, você improvisa o Rubens, você pega o Roman. O Vera tá na dele, irmão. Não, pera aí, irmão. Segura, Não, tô te ajudando, segura, não tô falando só pro jogo de ontem, não. Tô te ajudando, irmão. Só pro jogo de ontem, não. O Fausto Aí você Vera, pega o Fausto Vera é responsabilidade do Siga e do Milito. O Fausto Vera é responsabilidade do Siga e do Milito. Só que você tá gritando muito. Vem com essa não, vem com essa não, e aí, você pega o Ivan Roman e coloca improvisado por ali. Tá todo mundo jogando improvisado num setor que ganha jogos. Será que vocês... Aí você vem falar, você é o pai da frase, o elenco é bom, vocês estão errados. Eu nunca disse isso. Você falou isso aqui, Gabriel, pega pra nós quando ele elogiou. Eu nunca disse isso. Eu disse que o planejamento do Atlético. Você elogiou. Mas agora continha não tenta erros. tirar das suas costas. O planejamento é bom, mas continha erros. E eu preciso falar. Você não fez ressalva não, lá que você caiu de pau. Fiz sim. Eu fiz sim. Não fez. Eu fiz sim. Eu fiz sim. Não fez. Eu vou comer o dobro hoje no almoço que você vai pagar pra você aprender.